Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de física. E nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lançamento de projéteis. Mas antes eu estou com um desafio aqui. Eu tenho um canhão que vai lançar um projétil e o objetivo da brincadeira é atingir esse alvo que está colocado aqui no chão. Mas eu quero que você observe que aqui nesta parte de cima que eu estou destacando tem a quantidade de graus que representa a inclinação do canhão. O canhão pode se inclinar para cima, para baixo, e eu vou ajustá-lo da melhor maneira possível para poder atingir o nosso alvo. Eu quero ver quem consegue me mostrar o ângulo que eu preciso colocar aqui para acertar esse alvo aqui. Vamos lá, eu vou tentar aqui, vamos ver se eu consigo, hein? Eu vou colocar aqui, vamos colocar 64 graus,7 ali, ó. Vamos lançar, vamos ver o que acontece. Olha, passou. Então eu tenho que elevar um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui 72 graus. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, lançar. Foi um pouco antes, olha. Puxa vida. Deixa eu colocar algo entre esses dois lançamentos, né? Vamos ver aqui, 68 graus, vamos ver, vamos lançar aqui, vamos ver o que acontece. Olha, acabou de acertar. Então, ótimo, então quem falou em 68 graus acertou. Mas vocês sabiam que tem como a gente descobrir esse ângulo aqui só fazendo uma continha? Porque olha, você vai lançar o projétil, essa bola, isso aqui é uma bola de... Eu escolhi aqui, ó, você pode escolher, eu coloquei uma bola de futebol americano, ó. Essa bola aqui que foi lançada por esse canhão, ela sai com uma velocidade, né? Então a gente chama isso de velocidade inicial. Ela vai atingir um ponto máximo, que seria a altura máxima aqui em cima, nesse lançamento. Ela tem uma velocidade que aos poucos, com o passar do tempo, essa velocidade vai alterando. E ela vai ter um alcance aqui na horizontal, veja que do ponto onde está sendo lançado a bola até o nosso alvo, deu aqui, ó, 22,72 metros, ó. E ela alcançou 23,4 metros, então ela quase foi em cima do alvo aqui, ó, que é a bolinha vermelha no centro. Eu preciso dessas grandezas para poder avaliar esse movimento, o ângulo de lançamento, a velocidade que a bolinha foi lançada, o alcance máximo. E outra, teve um tempo de viagem, ela levou um tempo para sair do canhão e chegar até o chão. E olha que esse tempo está sendo marcado aqui, ó, foi 3,5 segundos, 3 segundos e meio. E ela atingiu uma altura máxima de 1,2 metros. O lançamento que eu fiz por último foi esse daqui, né? Percorrê-lo com o mouse aqui. Olha, veja bem que até aqui no topo dessa trajetória foi 1,2 m, aliás, 1,20 m, né? Então, são valores que nós precisamos obter nesse tipo de movimento, que é um movimento oblíquo. Você pode observar que não é nem horizontal e nem vertical perfeitamente, tem uma certa obliquidade, uma certa inclinação aí. Esse lançamento é chamado de lançamento de projétil, ou então lançamento oblíquo. E nós vamos estudar esse tipo de lançamento. No finalzinho da aula, nós vamos voltar aqui nesse joguinho e nós já vamos estar habilitados a descobrir qual é o ângulo. Eu posso ajustar esse alvo aqui, ó, colocá-lo aqui, posso colocar esse alvo para lá, eu posso mexer com o alvo, eu posso mexer com o canhão para lá, para cá. Eu vou ajustar isso aqui baseado na física desse movimento e nós vamos já prever onde que nós vamos acertar essa nossa bola e nós vamos colocar o alvo no lugar certo. Vamos fazer uma pontaria muito bem feita. Certo, é bom lembrar que aqui está sem a resistência do ar, porque se eu colocar aqui, ó, vamos fazer aqui um lançamento, deu 68 graus, não foi? 68 graus, deixa eu colocar o alvo aqui no centro, eu vou colocar 68 graus aqui, vamos lá, 68 graus, vamos ver se a gente consegue acertar. Olha, agora tem resistência do ar, a bolinha vai ter que cair um pouco antes, né? Porque o ar está resistindo o movimento da bolinha, da bola de beisebol. Vamos ver o que acontece.
olha lá, ó, a bola caiu antes mesmo, porque tem um ar, o ar resiste o movimento, então a bolinha quando é lançada ela perde um pouco de energia. Ela levou 3,3 segundos para o movimento completo, ela atingiu a mesma altura que o movimento sem resistência do ar e o alcance foi bem menor, ó. O alcance foi bem menor. Ok? Então, esse tipo de movimento aqui, ele tem um conjunto de equações muito interessantes e às vezes é um pouquinho difícil. Nós vamos trabalhar muito com equação agora. São bastante equações, tudo bem? Mas vamos lá, vamos vir aqui para a nossa tela. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos lá. Vamos colocar uma linha horizontal. E aqui vai ser feito o lançamento, correto? Vamos supor que isso aqui seja o canhão. E a nossa bala ou a nossa bola vai sair daqui, né? Ela vai sair daqui de dentro desse canhão. E ela vai ter toda uma velocidade inicial. E é bom lembrar que eu preciso fazer um gráfico aqui para a gente definir qual é a inclinação desse lançamento. Olha só, ela vai ser lançada nessa direção, ó, não é isso? Portanto, a velocidade V que ela vai partir está sendo representada por esse vetor. Aqui nós temos um ângulo. Esse ângulo eu vou chamá-lo de θ. É o ângulo inicial, né? Aos poucos esse ângulo vai se alterando, porque a bolinha ela vai fazer todo esse movimento aqui, ó. Ela vai cair aqui. E em cada ponto do percurso, esse ângulo vai ser um ângulo diferente. Porque vamos supor, a bolinha estando bem aqui. A bolinha estando bem aqui. A velocidade dela já está apontada para cá, ó. A bolinha estando aqui, olha, a bolinha estando bem aqui, a velocidade dela vai estar apontada já para esse ponto aqui. E a bolinha estando bem aqui, ó, ela vai estar indo para lá, né? Aqui, ó, olha só. Ela vai ter uma velocidade que vai estar apontando para cá. Então, em todos os pontos, a velocidade V aí tem um sentido diferente, uma direção diferente. A velocidade vai alterando o ângulo de inclinação. Por isso que esse ângulo θ aqui eu coloquei θ0. Mas é bom lembrar que todo vetor que está inclinado, a gente pode colocar as suas componentes, não é isso? Então, esse vetor V de velocidade aqui, ele tem uma componente x aqui, vou colocar de preto, e uma componente y. Ok? Aqui ele tem também uma componente x e uma componente y. Aqui ele só tem a componente x, ó, que ele já está na horizontal. Aqui ele tem uma componente x e aqui ele tem uma componente y. O vetor velocidade em todos os pontos ele vai ter suas componentes, não é isso? Então aqui eu tenho v inicial x, aqui eu tenho v inicial y. Por que v inicial? Porque eu vou chamar essa velocidade aqui de velocidade inicial, ó, v0. Tudo bem? Então nesse ponto aqui tudo é inicial. As velocidades, tanto a velocidade principal como as velocidades x e y são iniciais. Depois, como é v, eu vou chamar aqui de v1. Aqui eu vou chamar de v2 e aqui eu vou chamar de v3. São três velocidades distintas, né? Então aqui eu tenho v1 x, aqui eu tenho v1 y, aqui eu tenho v2x, porque não tem v2y, e aqui eu tenho v3x e aqui eu tenho v3y. Ah, o videogame aqui tá legal, esse negócio aqui tá granfino, hein? Vamos ver o que a gente pode explorar mais aqui. Se você observar, vamos pensar somente no ponto de partida. Bem aqui, ó. Esse ponto de amarelo é o ponto de partida. Eu vou desenhar essa figura aqui. O ponto de amarelo está aqui, que é o ponto de partida. Nós temos a nossa velocidade inicial, que é v0 aqui. Nós temos as suas componentes v0x e v0y aqui, né, as iniciais. E aí nós temos o ângulo aqui, ó, o ângulo θ0. Vamos conseguir calcular esses Vx e Vy aqui? Vamos, porque olha só, eu tenho um triângulo retângulo. Posso mostrar para vocês aqui, ó o V0 aqui, Vx aqui, Vy aqui.
é um triângulo retângulo com ângulo θ bem aqui. Se eu quero calcular V0y, eu sei que ele é o cateto oposto de θ. Então ele vai ser vinculado com seno. Se eu quero calcular V0x, ele está como cateto adjacente ao ângulo θ, então ele está vinculado com cosseno. Ah, então quer dizer que, vamos lá, se eu quero V0x, vamos lá, é cosseno, né? O que é cosseno? Cosseno de θ0, vamos lá. Cosseno não é o cateto adjacente? Olha ele aqui, ó, V0x dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é essa retinha aqui, esse vetorzinho que está aqui, que é o V0. Então eu posso fazer o seguinte, ó, V0x é igual a V0 vezes cosseno de θ. V0 vezes cosseno de θ. Olha aqui o V0x tem uma equação. Tem. Vamos pelo seno agora. Seno de θ0 é igual ao cateto oposto, que é o V0y, dividido pela hipotenusa, que é o nosso V0. Se eu quero o V0y, então ó, V0y é igual a V0 vezes seno de θ0. V0 vezes seno de θ0. Vamos colocar um θ0 aqui em cima também. Ah, então estas duas equações aqui são equações que me ajudam a calcular as componentes da velocidade de lançamento perfeitamente. Perfeitamente. Então guarde essas equações que nós vamos precisar delas no futuro, ok? Agora vamos mostrar uma imagem aqui. Deixa eu ajeitar isso daqui. Vou colocar uma imagem. Esta imagem, vamos observar ela aqui. O camarada vai dar uma batida na bolinha para que essa bolinha possa sair do ponto de origem e atingir esse ponto aqui, ok? Mas a bolinha aos poucos ela vai continuar o movimento e vai indo nessa direção que vocês estão vendo, seguindo essa linha de verde. Vou colocar a bolinha em alguns pontos aqui que ela vai atingir futuramente, e essa bolinha vai seguir o seu destino até atingir esse ponto. Eu quero que vocês observem que temos uma reta Y e uma reta X que está marcando as posições dessa bolinha. Nessa primeira posição, aqui, a bolinha está na origem, 0. 0 tanto para Y como 0 para X. Nessa outra posição, a bolinha está aqui, ó, vamos chamar isso aqui de X1. E aqui, ó, ela vai ter um Y1. Nessa outra posição, ela vai estar avançando no X. Aqui ela avançou no X. Aqui continua avançando em X. E aqui também da mesma forma. E aqui ela atingiu o nosso ponto final. Posição X, as posições em X estão variando. Da mesma forma, está variando também as posições em Y. Y3. E aqui já é um outro Y, ó, você joga para cá, coincidiu com Y2, depois você joga para cá, coincidiu com Y1, depois a Y, valor 0. Então ela está subindo e avançando para a direita, até chegar no ponto máximo, no topo máximo aqui. Depois ela começa a descer e continua avançando para a direita. Você consegue visualizar isso? Então ela tem dois tipos de movimentos separados. Ela tem um movimento na vertical, ela sobe e desce, e tem um movimento na horizontal, um movimento indo para a direita, um movimento que é o que nós chamamos ela vai atingir um ponto no X que nós chamamos esse ponto de alcance. Ela vai atingir um alcance quando ela é lançada. Então nós temos movimento na direção vertical e movimento na direção horizontal. Então eu posso dividir ou separar esse lançamento em dois tipos de movimentos diferentes. Sim, o movimento vertical, subindo e descendo, do movimento horizontal, que é apenas avançando aí para frente. Tudo bem? Agora vamos observar uma outra ilustração que eu tenho aqui para vocês. Vamos ver esse aqui. Preciso passar uma questão aqui. Esse camarada está chutando a bolinha, e a bolinha vai subindo, vai fazer a parábola e vai cair aqui. Eu pergunto para vocês, em qual das posições a bolinha está sofrendo a ação de alguma força?
Vamos chamar essa posição aqui de 1, essa aqui de 2, essa aqui de 3, essa aqui de 4, essa aqui de 5, posição 5. Na posição 1, tem uma força que a pessoa faz. Essa força é a força que está na direção do lançamento. A bolinha tem um peso, então aqui ela tem uma força também apontada para baixo, que é o peso da bolinha. Aqui na posição 2, a pessoa não tem mais contato com a bolinha, portanto a pessoa não faz mais força na bolinha. Se desprezarmos a resistência do ar, também não tem força de arrasto. A única força que vai estar atuando na bolinha no ponto 2 é a força peso da bolinha, que não, a bolinha não perdeu essa força, né? Na posição 3 também tem uma força peso. Na posição 4 tem a força peso e na posição 5 tem a força da reação normal, tem a força peso e alguma outra força de atrito com o chão e tal. Mas se você observar, no momento em que a bolinha é abandonada, que ela foi chutada, ela perdeu todas as forças de contato e continuou com as forças de campo, que é a força peso. Então, no movimento que a bolinha faz, de sobe e desce, esse movimento oblíquo aqui e parabólico, é um movimento que vai ser regido apenas pela força peso. E essa força peso está apontada para baixo. Então, pensa comigo aqui uma coisa. A bolinha realiza dois movimentos. Um na vertical e o outro na horizontal. Na horizontal, não tem força. A bolinha vai por inércia. Na horizontal, o movimento vai ser uniforme. Retilíneo uniforme. Então aqui o movimento vai ser retilíneo uniforme, vai. A velocidade aqui, que é o Vx, é constante, é igual a constante, ok? Porque não tem ação de forças. Mas na direção vertical, no eixo Y, existe uma força apontada para baixo, que é a força peso. Se tem uma força apontada para baixo, vai ter uma variação na velocidade. Portanto, vai ter aceleração. Qual é a aceleração que o corpo vai sofrer? É a aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade. Esta aceleração está apontada para baixo. Ó, a gravidade é apontada para baixo. Quando o corpo está subindo, ele vai perdendo velocidade, porque o peso está puxando para baixo. Quando o corpo vai descendo, ele vai ganhando velocidade, porque o peso está puxando para baixo. Então, no movimento de subida, a aceleração é negativa. No movimento de descida, a aceleração vai ser positiva. Então, no eixo vertical, nós temos o que tipo de movimento? É um movimento que tem aceleração, como o peso é constante, o peso do corpo não muda, a aceleração é constante. Então, aqui nós temos um movimento retilíneo, uniformemente variado. Ah, professor, então tem dois tipos de movimento aqui? Tem um movimento retilíneo uniformemente variado na subida e na descida, e tem um movimento retilíneo uniforme no avançar pela horizontal. Lembra que eu disse que nós podemos destacar dois tipos de movimento nesse lançamento, o movimento da vertical e o movimento da horizontal? Então as equações que vão reger o movimento na vertical são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. E as equações que vão reger o movimento na horizontal são as equações do movimento retilíneo uniforme. Ok? Então vamos agora mostrar algumas equações, né? Vamos ver aqui. Lançamento, ele vai fazer essa parábola aqui, como nós já sabemos. Aí tem um gráfico que vai nos auxiliar. Esse gráfico aqui é o x e o y, né? Vamos ver as equações de velocidade. Estas equações precisam ser duas no mínimo, né? Porque você tem uma velocidade na vertical e uma velocidade na horizontal. Então a velocidade, primeira velocidade que nós temos vai ser a velocidade inicial aqui, que tem v0x e tem v0y. Então olha só, como o movimento na horizontal é uniforme, lembra a equação do movimento uniforme? Eu vou colocar aqui, ó. Horizontal, movimento uniforme.
O movimento uniforme dizia assim, ó, que x é igual a x0 mais velocidade vezes tempo. Ou aquela famosa S igual a S0 mais VT, né? Só que aqui eu falei x porque estamos observando o eixo x. Vamos trocar aqui agora esse x0 por zero, por quê? Porque o x0 é a posição inicial e começou aqui no zero, ó. Então isso aqui é zero. Aí fica assim, ó, x é igual a VT. Esse V aqui não é a nossa velocidade inicial x, que é a mesma Vx. Gente, o V0x, esse V0x aqui, ó, ele é o mesmo Vx em qualquer posição. Pode estar aqui, aqui, é Vx. Então, vou colocar Vx, onde então eu tenho Vx é igual a x sobre t, não é? Olha lá que legal, ó. Essa equação aqui, esta equação aqui são as mesmas, tá? Isso para o movimento na horizontal. Agora vamos para o movimento vertical. Quem lembra da velocidade, da fórmula da velocidade do movimento uniformemente variado? Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Não é isso? É isso. Agora na vertical, como o movimento é retilíneo uniformemente variado, vai valer aquela equação, né? V é igual a V0 mais AT. A aceleração do movimento vertical unicamente é a gravidade. Não é isso? Aceleração da gravidade. Ela é para baixo. Então o que vai acontecer? Se a única aceleração é a gravidade e ela é para baixo, esse sinalzinho de mais aqui, ele deverá ficar negativo, porque o corpo vai estar subindo no início contra a gravidade. Então esse mais tem que ficar negativo aqui. E esse A vai ter que virar um G de gravidade. Aí nós temos então o seguinte: a velocidade em y, num dado instante qualquer, vai ser a velocidade inicial em y menos a aceleração da gravidade multiplicado pelo instante, né? Eu posso escrever isso de uma maneira mais melhorada ainda, porque o V0y, esse daqui, ele vale, lembra lá daquelas equações que nós escrevemos no começo? Ele vale V0 vezes seno, porque ele está dentro do contexto de cateto oposto, né? Então fica, esse V0y é V0 vezes seno do ângulo inicial, menos a gravidade vezes o tempo. Então, estas duas são as duas equações para o movimento na horizontal e para o movimento na vertical. Se eu quiser também, eu posso fazer o seguinte: dessa equação de cima, posso colocar que x é igual a Vx, não é V0 vezes cosseno, então fica V0 vezes V0x, né? Vezes cosseno. Desculpa, V0 mesmo, só V0, não é V0x não. Vamos lá. V0 vezes cosseno de θ zero. Cosseno de θ zero. Isso aqui multiplicado por t, né? Que aqui, ó, esse Vx é V0 vezes cosseno de θ zero. Multiplicado por t, multiplicado por t. Vou passar aqui de vermelho essas duas equações. Na verdade, essa equação não é da velocidade, ela é do tempo, né? Da posição. Essa que eu estou sublinhando aqui agora. Mas essa equação aqui é da velocidade. Olha só. Então eu tenho uma equação que aqui do movimento retilíneo uniforme, e eu tenho outra equação aqui do movimento retilíneo uniformemente variado. Para eu olhar para essa equação aqui, que eu vou chamar ela de 1, eu vou achar quem? Vou achar o espaço. Se eu quero achar a velocidade do movimento horizontal, eu venho aqui, ó, nessa que eu estou circulando aqui agora. Essa aqui é a equação 2, vamos chamar assim, né? E essa outra aqui é a equação 3. A velocidade no movimento horizontal é o alcance, que é o x, dividido por t. Porque você imagina, o cara sai daqui do zero e chega aqui no x, qual que é o alcance? X sobre t. Quem é esse t? É o tempo que ele leva para fazer todo o movimento. Aqui o x de novo é V0 vezes cosseno de θ zero vezes tempo.
E aqui velocidade em y, que varia com o tempo, porque à medida que o corpo vai subindo, até chegar aqui no topo, a velocidade em y vai diminuindo. E à medida que ele vai descendo, a velocidade em y vai aumentando. Então a velocidade em y varia com o tempo. De que forma? Dessa maneira aqui, na equação 3. Agora nós vamos para as outras equações da posição. Para o movimento uniforme, vamos colocar aqui posição, né? Posição. Para o movimento uniforme, que é o movimento horizontal, nós temos apenas aquela equação que eu acabei de fazer aqui em cima, aquela hora, S é igual a C0 mais VT, lembra? Sendo que esse S0 aqui é 0, então fica o S que é X, V em X vezes T, né? Então podemos escrever que X é igual a V de X, Vx vezes T. Esta é a equação da posição em X. Olha só, a bolinha pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui em cima, depois aqui embaixo. À medida que vai passando o tempo, ela vai variando a posição em X, tá vendo? Então esse X varia com o tempo. Como? Velocidade em X vezes tempo. Mas eu posso melhorar isso. X é igual a velocidade em X, não é V0 vezes cosseno de θ 0. Então no lugar de V de X eu coloco isso multiplicado pelo T. Essa aqui é a fórmula ou equação da posição no movimento horizontal. Vamos colocar no movimento vertical agora. Vou colocar aqui de verde. Vertical. Aqui o movimento é retilíneo uniformemente variado. Para esse movimento a equação era S igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2. Ou se você preferir 1/2 vezes A, né? T ao quadrado. Essa aqui é a equação da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Esse S0 é 0, porque ele começa aqui da posição inicial partindo do zero, né? E esse S aqui agora, ó, ele é chamado de Y, porque o movimento, né, na vertical é Y. Então eu posso substituir e colocar assim, ó. Y é igual a V0. Que velocidade que é essa daqui, ó? Essa velocidade inicial aqui é a velocidade inicial em Y, ela aqui. Essa velocidade inicial em Y, vou colocar bem aqui, ó, velocidade inicial em Y vezes T. Agora o sinal é negativo porque está contra a gravidade, né? E a aceleração é a gravidade. Vou colocar meio GT ao quadrado. Não é isso? Mas agora se eu quiser também colocar esse V0Y aí como ele é, como coordenada, né? Lembra lá que o V0Y é igual a V0 vezes seno de θ 0? Assim como o Vx é V0 vezes cosseno, o Vy é V0 vezes seno. Aí vai ficar assim, ó, Y é igual, abre um parênteses aqui, ó, V0 vezes seno de θ 0, que multiplica por T, menos meio GT ao quadrado. Tá aqui a equação das posições que o objeto vai estar obedecendo na medida que ele sobe ou desce. Tudo bem? Agora vamos partir para uma análise um pouco mais aprofundada. Vamos considerar essa bolinha partindo do ponto 0 e chegando aqui no ponto que eu vou chamar de ponto P. Para fazer todo o percurso, não é isso? Leva um certo tempo. Então olha só, o tempo leva um certo tempo e percorre uma certa distância, ou seja, um alcance. Correto? A distância que vai de 0 até x é o alcance. O tempo que o corpo leva para ir de 0 até o x é esse tempo que eu estou falando. Vamos pegar aquela equação que diz da posição em y, e y é igual a que acabamos de fazer, V0 vezes seno de θ 0, que multiplica pelo tempo, menos meio de gravidade vezes tempo ao quadrado. Essa é aquela equação que acabamos de fazer agora há pouco. Se o objeto sai do zero, vai lá todo o movimento parabólico que chega aqui nesse ponto P. O ponto P não está em 0 para y, então eu substituo o zero aqui no lugar do y. Vai ficar igual a V0 vezes seno de θ 0 vezes t menos meio de gravidade t ao quadrado. Eu tenho t
nos dois termos. Veja que eu tenho um termo aqui, ó, que eu vou colocar de vermelho, e o outro termo bem aqui, que eu vou colocar de vermelho também. Eu vou evidenciar o t, tudo bem? Vou evidenciar o t. Olha como é que vai ficar. 0 é igual, evidenciando o t, eu pego esse primeiro termo aqui, dividindo por t, resta quem? V0 vezes seno de θ0. Menos esse termo de cá, dividindo por t, fica meio de gt, porque t perdão, é só t, né? Porque isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo divide por esse tzinho que está de cá, sobra somente meio de gt. Tá certo. Então eu vou colocar isso aqui entre colchetes para mostrar que o t está evidenciado, né? Então eu tenho essa expressão. Para que isso seja igual a zero, primeiro, esse t aqui, ele tem que ser zero, não tem? Porque se o t for zero, zero vezes o que está dentro do colchete tudinho vai dar zero. Então, ou o t é igual a zero, que não é o caso, porque leva um certo tempo, não leva? Quando o corpo sai de O, de zero aqui e chega lá no P, leva um tempo diferente de zero. Então, ou vai ser igual a zero, que não é o caso, ou então, essa expressão que está dentro do colchete vai ser zero. Porque, olha só, vou explicar melhor para você aqui em cima. Ó. T0 é igual a T, abre colchete. Aqui dentro tem uma expressão, tem V0, seno de θ0, menos meio de gt, dentro do colchete. Ou esse t aqui é zero, porque está multiplicando, ó, t vezes o que está dentro do colchete aqui, ou ele é zero, ou o que está dentro do colchete vai ter que ser zero, porque uma coisa vezes outra coisa, para dar zero, alguma dessas coisas tem que ser zero. Como o t é diferente de zero, esse aqui não é zero. Ou seja, o que está dentro do colchete aqui tem que ser zero, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, o que está dentro do colchete, que é V0, dos colchetes aqui, V0 seno de θ0, menos meio de gt. Isso tem que ser igual a zero. Não é isso? Eu vou tirar um pouquinho aqui esse negócio do alcance aqui, só um momentinho. Vou tirar aqui para poder nós termos um espaço. Agora, trazendo essa equação aqui para cima, o que nós podemos fazer? Pega esse menos meio gt e joga para o outro lado, fica positivo. Então fica V0 seno de θ0 é igual a meio gt. Esse meio, eu posso escrever assim também, ó, para ficar mais bonitinho. Ó. Vou escrever desse jeito aqui, ó, esse aqui sobre 2, porque é meio vezes gt, então é gt sobre 2. Aqui embaixo eu não tenho 1, então essa fração do lado esquerdo é igual a outra fração do lado direito, eu posso multiplicar cruzado. gt vezes 1 é gt, igual 2 vezes v0 seno de θ0 é 2 v0 seno de θ0. Se eu isolar o t, vai ficar 2 v0 seno de θ0 dividido tudo isso aqui, né, por g, porque o g está multiplicando, passa para baixo dividindo. Agora para só um pouquinho e medita comigo nessa expressão. Essa expressão, ela indica o tempo para todo o percurso, para a bolinha sair do ponto 0 e chegar lá no ponto P, certo? O tempo para todo o percurso, ó, tempo para todo o percurso. Agora nós vamos buscar a equação do alcance. Pegando esse tempo aqui, ó, vou anotar ele aqui em cima, tempo de todo o percurso é 2 vezes V0 vezes seno de θ0 sobre G. Ok? Vamos agora, vou apagar tudo isso aqui e vou fazer a equação do alcance, que é o x, a distância em x. Vamos colocar um Ctrl X aqui. Opa, não deu. Agora deu. Ctrl X de novo. Não quer? Vamos lá. Não deu, não deu. Então deixa eu tentar só mais uma vez. Não deu, não deu. Vamos agora tentar a equação do alcance, então. Deixa eu fazer aqui de azul. Alcance. Lembrando que o alcance é a distância de 0 até o ponto P aqui, ó. Esse aqui é o nosso alcance. Tudo bem? Lembra daquela equação que nós tínhamos dizendo que o alcance, que é o x, é igual a V0
vezes cosseno de θ zero, isso tudo multiplicado por t. Lembra disso? Essa equação é a equação da posição no eixo x. Como o alcance começa com A, esse x eu vou trocá-lo por A. Vai ficar V0 cosseno de θ zero, que multiplica por t. Esse t é o tempo de todo o percurso, que é de 0 até x. Olha ele aqui, ó. Olha esse t aqui. No lugar desse t eu vou colocar 2 vezes V0 vezes seno de θ zero, isso tudo dividido por gravidade. Agora eu vou organizar isso e vou colocar assim, ó, A é igual a 2 cosseno, não, vou colocar assim, ó, para a gente lembrar, para nós lembrarmos de uma propriedade trigonométrica. Tudo isso aqui multiplicando, não tá aqui em cima? Então eu vou colocar aqui primeiro o seno de θ zero, depois o cosseno de θ zero, depois V0 vezes V0, não é V0 ao quadrado? Então V0 ao quadrado, olha, o 2 está multiplicando aqui, ó, tudo multiplicando, ó, os pontinhos que eu vou colocar aqui para você visualizar melhor, ó, aqui tudo multiplicando. Então eu posso escrever em cima da maneira que eu quiser, e eu escrevi aqui, ó, 2 vezes seno de θ zero vezes cosseno de θ zero vezes V0 ao quadrado, porque é V0 vezes V0. Mas tem uma propriedade trigonométrica que diz que 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ é igual a que mesmo? Vamos apagar esse 1 aqui. Apagar esse 1 aqui. 2 vezes seno de θ zero vezes cosseno de θ zero, tem uma regrinha, uma propriedade que diz que é seno de 2θ. Essa propriedade é válida para nós aqui agora, ó. 2 seno de θ, cosseno de θ é igual a seno de 2θ. Então aqui, ó, 2 seno de θ zero, cosseno de θ zero, essa parte aqui é a mesma coisa que seno de 2θ. Aí o que eu posso escrever? Eu posso escrever que A é igual a seno de 2θ vezes V0 quadrado, e tem um G aqui embaixo, ó. Tem um G aqui embaixo, vamos colocar ele aqui, ó. Isso aqui com G embaixo, ó. Dividido por quem? Dividido por gravidade. Ok? Então é 2 V0 quadrado, seno de 2θ e dividido por G. Esse 2θ aqui é o argumento do seno. Vamos colocar ele aqui. Alguns escrevem assim, ó, para ficar até bonitinho. Vou escrever aqui de verde. Coloca assim, o alcance é igual a V0 ao quadrado, que multiplica por seno de 2θ zero. Aqui é um θ zero, né? Aqui em cima. Dividido por gravidade. Grava bem essa equação, viu? Esta equação é a equação do alcance. Por isso que eu disse no começo da videoaula que são muitas equações para nós compreendermos esse movimento, esse fenômeno. Vamos dar continuidade então. Mas agora nós vamos fazer a seguinte análise. Para uma dada velocidade inicial, V0, conforme está aqui, nós podemos ter vários alcances possíveis. Basta apenas eu variar o ângulo de lançamento, porque na expressão do alcance nós percebemos que V0 e gravidade estão presentes, mas o ângulo inicial também de lançamento está presente. Ou seja, nós podemos obter com essa expressão um ângulo cujo alcance vai ser máximo para uma dada velocidade inicial. Como que nós podemos perceber isso? Olhe bem aqui nesta parte aqui do nosso quadro, que o alcance depende do seno de 2θ zero. Qual que é o maior seno possível? Não é o seno de 90 graus? Ou seja, ó, seno de 90 graus vai ser igual a 1. Então esse seno tem que ser igual a 1. Então o ângulo tem que ser 90 graus. 90 graus é quem? É o 2θ zero, que é o ângulo, o argumento do seno. Então esse aqui tem que ser cerca de 90 graus. Então quem que vai ter que ser o θ zero? Θ zero é igual a 90 dividido por 2. Ou seja, θ zero vai ser igual a 45 graus. Esses 45 graus aqui indicam que, pelo fato do seno de 2θ0 ser 1 e o θ0 ser 45 graus,
O 45 graus é o ângulo em que nós obteremos o maior alcance possível desse lançamento, certo? Vamos voltar aqui para o nosso brinquedo. Vamos voltar aqui para o lançamento de projéteis. Olha só, vou apagar aqui e vou colocar vários ângulos. Vou tirar até a resistência do ar. Olha bem aqui novamente, ó, no ângulo. Aqui está de 68 graus, né? Vou colocar, fazer um lançamento de 68 graus. Foi lá, atingiu o nosso alvo. Agora eu vou fazer um lançamento de 50 graus, não, 52,6 graus. Olha o alcance que ele obteve, ele foi lá na frente, né? Mas agora eu vou colocar um ângulo de 45 graus. Ele vai ter que ir um pouco mais à frente ainda, porque é o ângulo que eu tenho alcance máximo. Foi um pouco mais para frente. Eu posso voltar agora um pouquinho esse ângulo. Espera só um pouquinho, eu posso apagar. Vamos colocar aqui a setinha para ver onde que ele atingiu. Aqui, ó. Foi bem aqui nesse ponto, nessa posição. Agora eu vou zerar e vou tentar colocar um ângulo diferente de 45. Vamos colocar o ângulo de 50 graus. Vamos ver até onde que ele vai. Tem que ser antes, né? Tem que cair um pouco antes. Olha, caiu um pouco antes. Vou colocar um ângulo de 35 graus. Vamos ver até onde que ele vai. Caiu antes. Vamos colocar um ângulo um pouco entre, aqui ó, 40,5 graus. Caiu quase em cima, não foi? Então, pelo que nós temos, dá para comprovar que 45 graus é o ângulo de lançamento que eu posso obter o maior alcance possível, né, desse artefato, desse material arremessado. Mas então, na próxima aula eu vou passar para vocês esse brinquedo aqui novamente, e nós vamos tentar calcular o ângulo de lançamento e a velocidade inicial para que eu possa atingir o nosso alvo. Nós vamos fazer uma brincadeira utilizando a física para obter os nossos resultados e ganhar o nosso joguinho, ok? Então fica aqui a aula sobre lançamento de projéteis, analisando as suas equações, suas características, seus movimentos. E na próxima aula nós vamos voltar com esse joguinho aqui, que é uma simulação, e dar sequência resolvendo alguns exercícios. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.